Bom dia, gente. Hoje a nossa aula vai ser sobre simetria. Então vamos começar logo com o conceito. O que é simetria? Bem, imagine uma reta cortando você no meio. Ai, que agonia. Mas calma. É só uma coisa imaginada. Isso se chama eixo de simetria. O eixo de simetria, ele pode ser de vários jeitos. Aqui a gente está usando o esquema bilateral. Esse eixo de simetria, ele vai definir então se a sua imagem ou o seu ser é simétrico ou assimétrico, se tem simetria ou não tem. Agora, ainda não expliquei o que é simetria. Bom, simetria é basicamente quando um lado desse eixo é igual ao outro lado desse eixo. Ou seja, quando você tem, por exemplo, o seu lado direito igual ao lado esquerdo. Bom, na vida real não é muito igual, né? A gente não tem exatamente uma exatidão, uma igualdade plena, mas a gente tem uma proximidade muito forte. Um lado do ser humano, por exemplo, é muito parecido com o outro lado do ser humano. E vários estudos já foram feitos em relação a isso e essa proporção que existe no nosso corpo, por exemplo, das 7 cabeças que formam a nossa altura, ou então da distância dos nossos olhos, essas coisas. E uma delas foi conhecida até mesmo como o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, que foi baseado nos escritos do engenheiro romano Vitrúvio. Então você tem aí séculos e séculos do homem tentando se encontrar nas formas geométricas. Olha que coisa bonita. Bom, a simetria, gente, ela pode servir de vários jeitos. Além de indicar beleza para os gregos, pelo menos, algo belo, algo sublime, ela também pode indicar algo vivo. E da mesma forma, ela pode indicar estabilidade, solidez e equilíbrio. Olhe bem essa imagem. Você vê que não importa a forma como eu esteja, se eu estou simétrico, eu estou equilibrado. Eu estou sólido. É isso que a simetria nos traz como imagem. Agora, a gente pode também explorar a assimetria. A assimetria nos traz justamente um outro lado. Ela nos traz o lado do movimento e da dinâmica e do desequilíbrio. Só uma simples inclinada no meu pé e no meu corpo, ela já faz com que toda a ideia que eu estou passando mude. De repente, eu já estou com a intenção até mesmo de me mover só por uma posição. E além disso, a gente pode partir de ideias e ideias que a assimetria nos dá. A estranheza, a loucura e outras coisas que a gente consegue explorar com ela. Mas principalmente o movimento. A gente consegue indicar o movimento a partir da nossa assimetria. A partir de um lado do nosso eixo simétrico estar diferente do outro lado. Nós podemos aplicar a simetria e os seus conceitos justamente nas formas geométricas, ainda mais nas regulares. A gente pode perceber que um lado de um quadrado é a mesma coisa do outro lado, que o lado de um círculo é a mesma coisa que o outro e de um triângulo igualmente. Então a gente também tem a simetria nas formas geométricas. Baseado nisso, e numa tentativa de dissecar o movimento, um dos teóricos de dança mais famosos que nós conhecemos, que estudou o movimento da melhor forma, foi Rudolf Laban. Este grande teórico da dança, ele desenvolveu a seguinte teoria, de que o nosso corpo está dentro de um grande cubo, e esse cubo é dividido em planos. A gente tem, então, 3 planos principais. O plano da porta, o plano da mesa e o plano da roda. Começando então com o plano da porta, ou então um plano vertical. Esse plano, gente, ele determina não os movimentos laterais. Essa é a sua determinação secundária. Ele não determina também os planos avançados ou recuados. O que na verdade, o movimento que é realçado nesse plano e que é o foco dele e é o qual ele determina, são os movimentos de alto e baixo, ou seja,
os movimentos de subir e descer. Por sua vez, o plano horizontal, ou então o plano da mesa, ele determina não os movimentos de frente e trás. Esses são os movimentos secundários que ele determina. O movimento que ele determina também não é o movimento de alto e baixo. Esse é o movimento determinado pelo da porta. Ele determina os movimentos de lado esquerdo, direito e de inclinações. Também determina as torções da coluna. Por outro lado, o plano sagital, ou seja, o plano que corta a gente no meio, no nosso eixo de simetria, ele vai ser analisado por outro ângulo. Por quê? Porque ele não determina o alto e o baixo, nem o lado direito nem o lado esquerdo. Na verdade, o alto e o baixo é a determinação secundária dele. Na verdade, o que ele determina primeiro é os movimentos de frente e trás, de avançar e de recuar, assim como os movimentos que recolhem a coluna e os movimentos que curvam a coluna. Laban, então, juntou estes três planos para formar um poliedro. Poliedro, gente, é basicamente uma forma geométrica de 3 dimensões. E esse poliedro, ele era nada mais nada menos do que o icosaedro, um poliedro de 20 lados, e era utilizado por Laban nas suas coreografias, nos seus ensaios, no seu estudo sobre o movimento principalmente. Você pode ver aí a representação dele justamente ressaltando esses 3 planos, como é que eles formam esse icosaedro. Vocês podem estar observando, portanto, aqui exemplos da utilização do icosaedro na dança. São todos dançarinos de Laban. Perceba como há tentativa de levar as extremidades do corpo para cada vértice, ou seja, a cada ponto do poliedro. Ele então aproveita disso para coreografar seus passos e para estudar o movimento da maneira que ele considera mais harmônica em relação ao espaço. Então, gente, agora vamos lembrar um pouquinho das linhas quebradas e das linhas onduladas lá das primeiras aulas. Elas vão servir de base para a gente entender os movimentos quebrados e os movimentos circulares. Eu vou usar um exemplo que vai ser um pouquinho complexo de início, mas vai ajudar vocês a entender depois. É a mímica. A mímica ela é formada por movimentos leves. A mímica a gente faz movimentos bem leves, a gente não faz nada muito robótico, a não ser que seja, de novo, para imitar um robô. Contudo, quando você bate, por exemplo, numa parede invisível, você tem o que a gente chama de clique. Também quando você pega um copo invisível, qualquer coisa assim, tem um clique. O clique é basicamente o momento em que a sua mão entra em contato com aquele objeto e ela praticamente se torna ele. E esse momento deixa que a sua mão ela esteja, de certo modo, de uma maneira quebrada, né? Geométrica. Ela está reta. Diferente do seu corpo todo suave, a sua mão está sólida. Então isso é o princípio, um dos princípios de fazer uma mímica. E você vê que aí, por mais que eu não seja nenhum grande mestre em mímica, eu sou muito bom, uma hora a parede está lá atrás, outra hora está lá na frente, só de pensar nesse princípio de que há uma linha reta e que a minha mão congela quando entra nela, já fica uma coisa interessante. Porém, levando ao extremo esses movimentos quebrados, a gente pode pensar no robô. Isso, como a dança robô do breakdance, é simplesmente uma tentativa de imitar um robô. Você vê que os movimentos eles são divididos em etapas e todos são feitos de maneira reta. Eles são feitos de maneira quebrada.
Agora, o que seria essa maneira quebrada? Seria uma maneira mais abrupta de fazer o movimento. Você não vai levar ele aos poucos àquela posição, não. Você vai mudar com drasticidade e sem muita flexibilidade de nada, né? Deixa tudo parado, tudo reto. Então isso seria um movimento quebrado mais geometrizado, por assim dizer. Perceba como fica uma maneira até engraçada, ainda mais nessa aceleraçãozinha que eu deixei aí. Já o balé, por sua vez, ele já explora os movimentos circulares. Então você pode ver aí nas piruetas como ele está explorando justamente o formato do círculo na hora de compor o passo de dança. E esse giro em torno do próprio eixo permite então a gente observar a forma geométrica, outra forma geométrica utilizada aqui, só que essa já indo para a leveza. Então é isso, gente. Fiquem agora com o texto, leiam o texto, se aprofundem um pouquinho na parte teórica. E qualquer dúvida vocês podem me contatar, vocês sabem disso, podem me perguntar à vontade, não se sintam coagidos, até porque as dúvidas são comuns. Tudo bem? E não se esqueçam de realizar a atividade, beleza? Aí a gente tem algumas questõezinhas para vocês fazerem, então respondam. Tudo bem? Boa sorte! Abraços.